Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e vamos falar do David F. Sandberg, que é o diretor de Shazam e Shazam Fúria dos Deuses, que veio ao Twitter fazer a sua despedida da franquia e desabafar. Falou um monte sobre o meio da fandom de filmes de super-herói. E que ele sai bastante chateado com tudo que ele passou nesses anos todos. O David Sandberg não tinha muita experiência, ele tinha dirigido Annabelle, e ele foi visto pelo Walter Hamada, naquele período que o Hamada assumiu a DC Filmes, que ele seria um bom nome. O Walter Hamada pegou um monte de gente que já trabalhava para ele naqueles filmes do Conjuro Inverse, que já dirigiam filmes que ele produzia para fazer coisas para DC. Por exemplo, o James Wan foi fazer Aquaman e o David Sandberg foi fazer Shazam. Bem, ele pegou Shazam em dois momentos. Os dois filmes foram produzidos em momentos de grande turbulência e de grande tensão na Warner. Primeiro foi na saída do Jeff Jones, do John Berg, aquelas tretas com o Joss Whedon, Liga da Justiça, sendo um fracasso de bilheteria, e entrando o Walter Hamada e fazendo algumas mudanças e optando por filmes um pouco mais leves e colocando o Aquaman, o Shazam e a Mulher Maravilha 84 na linha. Também chamando o Todd Phillips, que já fazia filmes para ele também, para pegar o Coringa. E o David Sandberg pegou o Shazam no meio dessa bagunça e apresentou um filme completamente diferente do que a gente via no Snyderverso. E ele criou uma certa animosidade, uma certa raiva dos fãs do Zack Snyder naquele momento, como se ele rompesse com o que o Zack Snyder tinha apresentado, aqueles heróis mais sombrios, mais sérios, mais adultos, vamos dizer assim. E o Shazam trazia o contrário, trazia uma coisa mais juvenil, trazia uma coisa família, trazia uma coisa mais leve, mais divertida. E isso tudo gerou uma controvérsia na época. O filme foi bem recebido pelo público, foi bem recebido pela crítica, não fez uma grande bilheteria, mas uma bilheteria proporcional para o que se esperava dele. O que garantiu para o Sandberg dirigir a continuação, que foi feita também sob o signo de muita turbulência. Quando começou a produzir o Shazam Fúria dos Deuses, houve a Joy Venture da Warner Bros. Discovery, entrou o David Zaslav, saiu o Walter Hamada, entrou o James Gunn, tudo mudando muito rápido, e um monte de adiamentos, pandemia, mudança de calendário, por todos os motivos possíveis. Isso tudo foi muito frustrante, muito pesado e muito difícil de lidar para ele. E ele diz nos tweets que ele não se arrepende do filme, em momento algum. Para ele foi uma experiência bastante engrandecedora, ele aprendeu a fazer filmes com alto orçamento, blockbusters, e que a experiência foi muito válida para o crescimento dele enquanto diretor. Mas ele está louco para voltar para os filmes de horror. Porque o público de filme de horror é bem mais tranquilo que o público de filme de hominho. Esse contraste, né? Que o fã do filme de horror é muito mais legal do que o fã de filme de super-herói, que costumam ser bem mais agressivos. E ele conta que ele viveu as coisas mais horríveis, recebeu as mensagens mais frustrantes, comemorando o fato do filme dele flopar. Ele viu, por exemplo, pessoas comemorando o fato de que a Leslie Grace perdeu o papel de Batgirl. Seu filme foi cancelado, você não é minha Batgirl. Então ele presenciou todas essas coisas horríveis que só os fãs de super-herói conseguem entregar na internet, porque é um público mais apaixonado e nostálgico e tem essa carga de emoção muito grande e acaba extravasando de algumas formas bem desagradáveis na internet. Ele diz que conviver com esse público foi bastante cansativo e ele está feliz de não voltar mais a esse gênero. Não volto mais ao gênero super-herói tão cedo, não quero mais. Entreguei os filmes, está aqui, não me arrependo, estão aqui os filmes prontos, mas eu tô de saída, um abraço, tchau. Afinal de contas, ele pulou de um filme para o outro, passou 6 anos envolvido com a franquia Shazam, quase interruptos, contando aí os períodos de pausa, de pandemia. Então, realmente é cansativo e acaba sendo exaustivo você dedicar 6 anos da sua vida para um projeto que tem
tão criticado e às vezes injustamente criticado pelo público. O que é muito triste, né? Porque pra gente ver que como a fanbase desses filmes consegue ser ruim, consegue ser agressiva, consegue ser maldosa e fazendo até mesmo balançar um cara como o David Sandberg, que é um doce, já sigo ele no Twitter. Ele é brincalhão, ele é divertido, ele é leve. O pessoal começou a cobrar participações especiais em Shazam, ele fez uma enquete e muita gente acreditou, inclusive, que era séria a enquete. Ele, quando teve o filme Shazam Fúria dos Deuses, colocado no mesmo fim de semana de Avatar, ele brincou dizendo, puxa, aposto que o James Cameron nem vai dormir hoje quando ele descobrir que Shazam vai estar no mesmo fim de semana de Avatar, Caminho da Água. Tá bem, tom de brincadeira. Então é um cara que aparentemente levava muito na boa todas as críticas, mas no fundo ele era muito chateado e muito ofendido com tudo que ele lia sobre os filmes dele, sobre o trabalho dele. E ele fala também que no Rotten Tomatoes ele tem a maior nota do público e a pior nota do crítico no mesmo filme. Então ele bateu 2 recordes, um negativo e um positivo ao mesmo tempo. Então ele fala como são exaltados os ânimos nesse gênero. Então é algo pra gente pensar, sabe, que será que tá indo longe demais? E será que isso não é tudo culpa ou razão dessa tal fadiga dos filmes de super-herói que vem se falando agora? Será que o gênero cansou? Sei lá, será que os diretores e produtores vão começar a evitar esse tipo de... Os atores vão começar a evitar esse tipo de filme? Pode ser também parte de todo esse movimento de desgaste do gênero de filme de quadrinhos, que é o mais lucrativo nos últimos 10 anos, né? Filmes de quadrinhos bateram $1 bilhão toda hora, justamente bebendo nessa nostalgia, bebendo nos efeitos especiais, nessas adaptações, mas também colecionando muitos momentos bastante desagradáveis, desde o início até hoje, nas mudanças de elenco, né? Quando é confirmado um ator que não é exatamente igual dos quadrinhos, ou então quando o diretor que não é exatamente aquilo que parte do público queria, ou quando há mudança de caminho, como foi do Snyderverso para o Hamada-verso, que deu também, o próprio Sandberg tomou um pouco esse reflexo, e o que o James Gunn vem sofrendo agora, porque tá escolhendo direcionamentos diferentes, escolheu outro Superman, então é algo pra gente pensar o quão longe estão indo esses comentários e o quanto isso prejudica o mercado e a qualidade dos filmes no fim das contas. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Essas foram as palavras do David Sandberg, que não está nem um pouco feliz com a experiência dele como diretor, se relacionando com a fanbase de quadrinhos. E eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.